Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e como sempre, né, com muitos assuntos para trazer para vocês e nem sempre conseguindo trazer tudo dentro do tempo que aconteceu, mas como eu acho que já comentei com vocês e se não comentei, estou comentando agora, o quanto é importante e alguns assuntos e ele não perde a validade independente do período que a gente faz e do período que é falado, né? Então, há 2 semanas atrás aconteceu aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Feira das Conexões, que é apoiado e patrocinado pela Sara, que ela é uma empreendedora mulher caxiense, mentira, não sei dizer, mas acho que sim, e ela é responsável pela Dileta Pastelaria, eventos e outras situações. Ela nem gosta muito que aborde por esse lado, mas ela criou esse momento, esses eventos para apoiar mulheres para não passar o que ela passou para chegar no padrão que ela está hoje, que hoje ela é uma empreendedora de sucesso, uma empreendedora que batalha, que está sempre conquistando os seus desejos, o seu pensamento e conseguindo estar de uma forma equilibrada, de uma forma adequada para esse mundo, né? Mas que para ela chegar em tudo isso, ela passou por muitos perrengues, por muitas dificuldades, como qualquer pessoa que quer empreender, que quer ir para esse meio, e ainda mais sendo mulheres, né? Porque por ela ser mulher, tu tem que provar cada vez mais e mais ainda o que você quer e o que você deseja, mais do que qualquer outro homem. Isso já está mudando, já está evoluindo, mas ainda tem muito dessas dificuldades. E como ela já está num patamar que ela conseguiu chegar no seu objetivo, no seu pensamento de empresária, ela resolveu que ela quer ajudar outras mulheres a não passar por algumas dificuldades que ela passou. Todo mundo vai passar por suas situações, por suas questões, né, para passar de degrau por degrau ao objetivo que se deseja, mas que algumas coisas podem ser um pouco mais tranquilo e mais relaxado, não relaxado no mau sentido, de você fazer esse caminho de uma forma mais tranquila. E o que era a Feira das Conexões é o resultado de tudo isso, né? Durante esse ano de 2023, eu já estou no próximo ano, ela fez encontros semanais, uma vez por semana, na segunda-feira, nas dependências da Dileta mesmo, para mulheres que quisessem ter palestras, apoios, capacitações e treinamentos para o empreendedorismo e principalmente para o empreendedorismo feminino e momentos de lazer. Então, 1 hora na semana ela trazia ou profissionais de determinadas áreas ou ela mesma ou outras mulheres que faziam parte desse grupo que tinham experiência em um dos pilares que ela queria abordar. E tinha esse bate-papo, essa conexão, essa conversa, tudo mais. E 1 hora de Star Dance, que é onde, além de você entender e conhecer mais desse mundo, você trabalhar com o seu corpo e trabalhar um momento de lazer para você mesmo e um momento de saúde. Então, era 1 hora de aprendizado e 1 hora de relaxamento e evolução pessoal também, e a parte física e a parte de saúde. Então foram assuntos de planejamento estratégico, de marketing pessoal, marketing profissional, planilha financeira, a parte do financeiro de uma empresa, porque não é tudo que entra que você pode gastar contigo mesmo ou com teus gastos. Normalmente quem está investindo ainda mais pequeno empreendedor ou uma pequena empreendedora é muito suado para fazer esse investimento, para empreender, e normalmente acaba confundindo o que é lucro, né, e o que é o teu dinheiro para os teus gastos e para o teu dia a dia. Se você quer crescer, se você quer evoluir na tua empresa, no teu investimento, não é tudo que entra que você pode gastar
naquele mês recorrente para as suas questões pessoais ou até para a própria empresa. Muito do que você ganha você tem que guardar, tem que investir, porque faturamento é diferente de lucro, né? Corrigindo, né? Então, como saber fazer essa diferença, essa mudança e saber organizar a tua contabilidade, as tuas entradas e saídas para que uma parte, sim, é para os teus gastos pessoais, para as tuas questões pessoais, e outras é reinvestir na tua empresa. E como fazer isso com a realidade que você tem, né? Como trabalhar a inteligência emocional, que é saber lidar com as situações que acontecem no teu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, e resolver da melhor forma, porque nem sempre a inteligência emocional é tu não ter problemas, é tu não ter desafios, é não ter estresse. Não, tu vai ter. Mas como tu vai lidar e como tu vai resolver aquela situação de uma forma melhor para aquele momento, né? Então, diversos assuntos que foram abordados e como equilibrar a tua vida pessoal com a tua vida profissional, né? Em todos esses sentidos, em todos os pilares, como ter teu momento de lazer, não se machucar, não se lesionar, não prejudicar a tua saúde para você ser uma empreendedora. Que isso foi um relato da própria Sara, que ela falou que ela não se dava tempo de lazer e de descanso e que teve um momento que o corpo dela pediu para ela fazer isso de uma forma, da pior forma que acontece quando a gente chega nessa situação. Então, pegando todas essas situações e todos esses momentos que ela passou, as situações que ela passou, ela foi lá trazendo por semana um assunto para abordar e para levar para essas mulheres de forma gratuita e ensinar essas mulheres a empreender de fato a parte de compras e vendas, né? Por menor que seja o teu empreendimento, sempre tem cliente interno, cliente externo, o sistema, os treinamentos, como trabalhar com mais de uma pessoa quando você não trabalha sozinho, como levar essa situação a outra pessoa que está trabalhando contigo. Pode ser teu sócio ou pode ser um funcionário teu, ele não vai ter o mesmo pensamento que você, ele não vai ter o mesmo pensamento que você, mas como trazer o melhor dessa pessoa para o ambiente que tem que estar, ou você mesmo, como lidar, como aprender todas essas questões, o marketing digital, as plataformas, como usar as redes sociais a teu favor e de uma forma profissional, que é algo que eu tenho também trabalhado e feito para melhorar o meu negócio, né? Tudo isso foi abordado de uma forma ou outra, a tua imagem, né? Tudo o que precisa para que você se torne uma empreendedora de sucesso e o que é ser um sucesso nessa área ou em qualquer área da tua vida. E aí foi assim que ela foi trabalhando, e 1 hora na semana de atividade para a pessoa relaxar e descansar e ter saúde, porque, né, você precisa estar bem fisicamente, bem com a tua saúde para o restante funcionar. E ela foi fazendo isso e há 2 semanas atrás culminou com a Feira das Conexões, onde as mulheres que estiveram nesses encontros tinham que fazer seu pitch de vendas, ver se sabiam se vender adequadamente com toda essa bagagem que elas adquiriram, com tudo isso que elas aprenderam e com o que elas já usavam no dia a dia delas e com as melhorias que elas fizeram para o dia a dia delas, né, para o trabalho delas, e estar lá com seus produtos, com seus serviços, com suas realidades para apresentar para quem transitasse aquela noite por aquele ambiente e vender a sua proposta. Aí tinha mulheres que vendiam crochê, faziam tricô, tinha uma que vendia produtos da Mary Kay, por mais que o produto da Mary Kay já é conhecido por si próprio, funciona por si próprio, como que ela fazia a abordagem dela para ela ser uma vendedora da Mary Kay e ter o seu lucro e ter o seu retorno. Tinha uma que trabalhava e trabalha com a agricultura familiar, como que ela abordava isso e essa questão de saber distinguir, né, agricultura familiar. Aí tu vai transformar isso num negócio. Como levar isso para um negócio, como fazer da melhor forma. E não é porque tu é do interior ou porque tu é algo mais
né, dos grandes centros, do sistema maior, que você não pode fazer com qualidade, que não pode fazer da melhor forma. Sim, você pode fazer. E como transformar isso numa indústria ou, né, serviço, em vendas, comércio, qual que é o teu ambiente. E aí ela fazia e faz geleias para vender com produtos orgânicos, o mel também, né? Porque hoje em dia, por mais que tenha todos esses produtos no mercado e todos esses produtos ao nosso favor, aí a gente encontra na grande maioria dos lugares que nós vamos, nem todos são tão saudáveis como esse produto, porque esse produto não tem muita questão química, dura menos também, óbvio, né? Por causa disso. Mas te traz uma alimentação mais saudável, uma realidade mais saudável. A pessoa que estava lá animando enquanto que os possíveis clientes circulassem, tocando, cantando, essa parte da cultura, do lazer e do entretenimento. Isso também tem que ser visto, tem que ser e é visto como uma empresa. E como fazer isso da melhor forma? Porque uma das questões que eu tenho aprendido e tenho visto é que, normalmente, quem trabalha com esse ramo é muito bom artista, é muito bom na parte de encantar os outros, mas na parte de se organizar para ser um empreendedor, para ter sua empresa, para se organizar no que precisa e da forma que precisa e saber como que é o local que você vai trabalhar, a realidade que você vai trabalhar e o momento que você vai trabalhar, nem sempre consegue fazer. Porque falta instrução, falta capacitação, ou porque acha que vai ser na mesma diversão, que é um momento cultural, porque trabalhamos com algo que nos dá prazer, que nós temos amor, que nós nos divertimos, mas precisamos sim fazer essa organização desse ambiente. Foi algo que eu falei para o pessoal da Academia Caxiense de Letras, que eu faço parte, hoje eu sou presidente, que quando eles se transformaram numa academia, apesar de já fazer 60 anos, nos últimos anos, algumas gestões esqueceram que se tu quer ter uma academia, uma associação, algo com CNPJ, algo que precisa desse cuidado, não dá para só fazer a parte artística. Alguém vai ter que cuidar desse outro lado, dessa parte burocrática, da parte empresarial e deixar tudo em dia. E se não é você que tem esse perfil para isso, você que está na parte da literatura, você vai ter que encontrar alguém para fazer isso, porque senão em algum momento vai dar problemas, vai dar um rumo, vai dar um estresse, vai dar várias situações, o nome da academia vai ficar sujo, o nome não sei o quê, algumas coisas que eu na minha gestão tentei organizar da melhor forma, mas que isso eu não estou falando só para questão de criticar e falar, e já falei lá para os próprios acadêmicos, falei diretamente para eles, por isso que eu estou citando esse exemplo, porque o que eu falei, que eu já falei para eles, que precisa ser cuidado desse lado. Se você quer ser só artista e não quer ter esse trabalho, não monta CNPJ, não tenta se profissionalizar, é algo distinto, mas não se torna uma empresa se tu não quer ter esse problema. Fica só com a tua parte artística, a tua parte lúdica, com a tua parte, né? Mas chega num momento que tu precisa, porque você precisa também se manter, precisa sobreviver e tudo mais, e como fazer isso da melhor forma com a realidade que você tem, com a situação que você tem, né? Que às vezes tu não tem muito financeiro, às vezes não tem muito desse conhecimento, e como encontrar pessoas como a Sara, que fazem isso pensando no bem-estar da sociedade, no bem-estar do pessoal, e nesse caso no bem-estar das mulheres, a parte de fotografia, que também tinha a fotógrafa lá, e ela dando oportunidade de que mais mulheres estejam nesse meio, que foi que ela convidou essa fotógrafa, me convidou para estar lá, vendo o que aconteceu e como que aconteceu, para depois trazer essas informações para vocês. Os produtos dela, que é de alimentos e de eventos, ela também disponibilizou lá e mostrou, mas era o que menos tinha destaque, porque ela não queria se destacar, ela queria destacar as outras mulheres. Tinha uma senhora que ela era professora e depois montou um espaço de terapias e como fazer essa transição de tudo ser professora para esse ambiente
né? Antes tu era CLT, depois tu não é mais CLT. As pessoas que muitas vezes confundem, acham que quando tu vai ser autônomo, tu vai trabalhar menos do que quando tu é CLT. Pelo contrário, tu trabalha muito mais, tu faz muito mais, tu tem muito mais trabalho, muito mais desafios, muito mais estresse, porque você é responsável por aquilo. Se você não resolver, ninguém resolve por você, né? Uma pedagoga que resolveu montar um espaço, uma escola, um contraturno escolar para levar atividades diferenciadas para as crianças e para os adolescentes, quando os pais não sabem onde levar os seus filhos, onde deixar, e deixar num lugar que tenha realmente um diferencial, que seja bom, que a parte da escola e dos estudos formais são necessários, mas como é importante tu ter alguma coisa a mais para tu se desenvolver, para tu se fazer como um ser humano, um indivíduo diferente, melhor, e com a responsabilidade que essa profissional tem, porque muitas vezes os pais querem deixar em algum lugar o seu filho, férias escolares, oficinas de férias e tudo mais, mas não sabe se pode deixar, se vai ter o compromisso que precisa ter. Então teve também essa atividade. Tinha uma outra com massagens, com terapias, né? Tinha vários empreendimentos, várias realidades que foi levado e foi mostrado o caminho para cada profissional, para cada mulher, como elas se desenvolverem, continuar onde está bom e melhorar onde ainda precisa ser melhorado nesse ambiente, e ver se com toda essa bagagem elas sabiam se vender, porque o pitch de vendas é essa questão. Tu pode ter um profissional adequado para fazer essa parte para você, você pode ter outras pessoas fazendo para você, mas como você se vende, como você se fala de você mesmo e do seu trabalho, e de uma forma prática e rápida, que não vai tomar muito tempo de quem está ouvindo, e que essa pessoa que está ouvindo do outro lado tenha interesse em saber mais do seu empreendimento e mais de você. Então esse é o objetivo do pitch, esse é o objetivo da ideia, e esse foi a feira de conexões, e trocar experiência, e trocar capacitações, cada uma colocando a sua realidade, a sua vivência, o seu pensamento, os seus problemas, suas dificuldades, suas facilidades, para ajudar a outra, porque, pessoal, concorrente não é um problema, ter concorrente não é problema. O teu concorrente pode ser teu maior aliado, é só você saber usar isso a seu favor. E outra coisa, tem espaço para todos, tem ambiente para todos, é só você estar preparado para aquela situação e ir se preparando ao longo do caminho. Apareceu uma situação que você precisa se preparar melhor e procurar, aceitar que você pode precisar de ajuda. Isso não é um demérito, isso não é um problema. Você precisar de ajuda e você precisar se capacitar, estudar, estar sempre em constante procura e pesquisa, ver o que cada um pode fazer de melhor, sabe? E depois culminou com um grande encerramento de todo esse resultado. As aulas de Stardance ainda continuam. Aliás, essa empresa de Stardance, como que se vende, como que leva as suas aulas para diversos ambientes e não só para academias ou só para alguns ambientes que parecem específicos para isso, e não, sabe? E o que é o Stardance, além do próprio Stardance, da própria marca, sabe? O quanto isso pode ser ampliado e divulgado. A responsável do Stardance, ela já foi minha aluna, quanta gente se trocou de experiência e tudo mais, sabe? Então, isso é muito importante e isso é muito legal. Depois teve sorteios de brindes, sorteios de serviços, sorteios de atividades, como tu ser uma expert na questão financeira, do planejamento financeiro. Também tinha uma profissional nessa área. Como o dinheiro entra, mas você não consegue reter, o que acontece que você não consegue reter esse dinheiro, o que não consegue fazer, por que você não deixa o dinheiro trabalhar a teu favor e ele foge, o que acontece, qual que é a tua crença que você tem, que não está deixando você ser próspero,
porque próspera não é só ter dinheiro, né? É muito mais do que tudo isso. Então, e usar essas técnicas de tu conquistar o cliente a teu favor, porque você sorteando um brinde ou sorteando um serviço da tua empresa, você não está perdendo dinheiro. Pelo contrário, se você fizer bem feito e você fidelizar aquela pessoa vai trazer não sei quantas outras a seu favor. Mas você tem que fidelizar isso. E você fideliza isso através do serviço, através do atendimento, da venda, do antes, do durante, do depois, do pós-venda, porque isso é muito importante. Um exemplo que eu tenho nítido do que está sendo um pós-venda maravilhoso para mim tem sido o Alexandre Mioto e a equipe dele, que é da academia e das trilhas que eu faço, que ele já esteve aqui. A Sara vai estar aqui comigo algum dia também, porque o que acontece? Ele me faz a propaganda das trilhas que ele tem. Se eu não posso ir nas trilhas, ele não desiste daquela semana, ele tenta na semana seguinte. Durante as trilhas que eu participei, ele me deu toda a estrutura que eu precisava, mesmo ele dizendo que às vezes ele não estava preparado com uma diversidade assim, e ele se preparou ao longo do caminho, ao longo da questão, e depois ele veio me procurar para saber se eu estou bem, se eu não tive nenhum problema, se o meu corpo, como que ele reagiu, como que eu me portei, como que eu me cuidei depois. Agora ele já me convidou para os 23 anos da academia dele, que eu disse para ele, nossa senhora, como parece que passa tão rápido, não parece que passa tão rápido a situação, 23 anos, e aí eu falei para ele que uma das atividades que eu gostaria, tanto para minha saúde, quanto para o meu lazer, e quanto para a questão de competições e tudo mais, que eu gosto desse meio, eu também sou bastante competitiva e sou bastante de me desafiar, é que teve um tempo que eu fazia treinamento para rústicas e para algumas corridas, e que eu tinha parado porque como era foi em períodos específicos e era da prefeitura, então é que o projeto começa e termina, e eu não consegui dar continuidade. Mas só de eu falar isso, e um dos professores que trabalha com ele já disse, tu não quer vir fazer com nós, porque ele tem esse treinamento, só que ele não tinha, pelo menos, esse treinamento para corpos assim, ele já está começando a fazer. E já organizamos com ele, eu e o pessoal da LACOA, que é a associação que eu fundei, uma trilha para corpos diversos. Vamos começar com uma agora, esse ano, para ver como que funciona e o que ocorre da melhor forma e o que precisa ser melhorado, para quem sabe a partir do ano que vem, porque nós já estamos no final do ano, né, pessoal, abrir para outros públicos. Porque o grupo do Alexandre já é diverso, o grupo da LACOA já é diverso, e unindo tudo isso e levando para a prática, vamos ver como funciona, né? Temos que ter os cobaias e como que isso vai para a prática, para depois ampliar a rede que participará dessas outras trilhas, de outras atividades, e nessa atividade de ter um treinamento específico para um dia eu ir para uma competição de corrida, para rústicas, para maratonas, meia maratona, só que para eu ir para uma maratona e meia maratona que eu acho que eu posso, eu preciso estar apropriado para isso, eu preciso estar preparada para isso, e é isso que eu vou falar. Até uma das perguntas que tanto o Alexandre quanto o Valdelier, que é o profissional que vai trabalhar comigo, pediu, qual que é a minha expectativa de quando que eu gostaria de estar pronta para isso, né? E aí eu disse para eles que por mais que eu seja uma pessoa ansiosa, eu tenho consciência que por mais que eu faça várias atividades físicas, faz tempo que eu não faço treino específico para isso. Porque estar preparado, estar trabalhando meu corpo para estar ativo eu faço, mas específico para a rústica, específico para maratonas e outras faz muito tempo. Então eu não posso querer um resultado tendo a consciência que eu tenho. Pode ser que eu evolua muito mais rápido do que eu imagino, porque não sou uma pessoa crua nessa questão, mas eu vou fazer um passo de cada vez. Se quando aparecer
uma competição ou uma caminhada, alguma coisa que eu acho que eu posso estar preparada, e eles também, né, com a responsabilidade que eles têm, eu vou me inscrever, eu vou participar. Isso pode ser mais rápido do que eu imagino? Pode, mas se não for mais rápido do que eu imagino, não tem problema. Só para vocês terem uma ideia de uma apresentação que eu fiz, e as grandes apresentações, e não só as grandes, mas as apresentações que normalmente eu faço, é de 10 meses a 1 ano, que eu fico ensaiando e preparando, porque às vezes eu tenho que, a pessoa que vai trabalhar comigo ou que eu vou trabalhar, nós temos que descobrir a melhor forma isso no meu corpo e no corpo dos demais que trabalham comigo. Depois nós precisamos adaptar os movimentos, depois nós precisamos preparar esse corpo. Depois, se nós queremos para uma apresentação, para uma maratona, para alguma coisa, esse corpo tem que estar dando resultado para isso, que não é só estar de qualquer forma, não é estar despreparado, e depois chegar nesse momento. Claro que eu gostaria de fazer isso pronto, mas eu não posso, com o conhecimento que eu tenho e com o aprendizado que eu tive desse tempo todo, que desde os 14 anos eu estou nisso, querer para ontem. Mas também posso conseguir já amanhã, né? É isso que tem que se pensar, mas tem que fazer com consciência e com responsabilidade. Então, um exemplo que funciona plenamente, pelo menos no meu entender, do que é um empreendedorismo, um trabalho e uma empresa bem organizada e que faz bem o seu trabalho, é esse, para dar um exemplo para vocês. E essas mulheres que estavam na Feira de Conexões, e a Sara, que também tem feito uns trabalhos assim, que eu acho muito legal, porque ela tem um trabalho e uma bagagem muito boa, mas ela não quer se destacar e dar oportunidade só para si mesma e aparecer só a sua empresa. Ela quer que todo mundo tenha um espaço, e todo mundo pode, né? Então, era isso que eu gostaria de deixar para vocês e falar um pouco dessa Feira das Conexões ao longo dos nossos programas. A Sara e outras mulheres vão estar aqui também e mostrando essas experiências, essas realidades. Voltamos no próximo programa. Até mais e boa semana para vocês. Roberta, ascolta.